O que acontece quando tudo em que você acreditou desmorona diante dos seus olhos? Meu nome é Nadia Kizzy, e eu moro em um subúrbio tranquilo nos arredores de Willowdale, um lugar onde nada parecia fora do comum, até que tudo mudou. Olhando para trás, nunca imaginei que compartilharia uma história tão pessoal, nem poderia ter previsto um evento tão profundo que desfaria o próprio fundamento das minhas crenças. Antes de tudo virar de cabeça para baixo, eu tinha 41 anos, era felizmente casada, tinha 3 filhos e era profundamente devotada à minha fé islâmica. Meu marido, Hassan, e eu construímos o que considerávamos uma vida forte e respeitável em nossa comunidade, e acreditávamos que nosso caminho era sólido e inabalável. Eu trabalhava como gerente de produtos em uma empresa de manufatura local, supervisionando o estoque. Nossa empresa distribuía uma grande variedade de itens, e parte da minha responsabilidade era verificar as remessas conforme elas chegavam. Embora meu trabalho não fosse glamouroso, eu tinha muito orgulho dele, sabendo que cada detalhe importava. Meus dias consistiam em e-mails, planilhas, telefonemas e verificações constantes em sistemas de rastreamento digital que nos atualizavam sobre o status dos produtos. Eu tinha-me acostumado ao ritmo, verificações diárias, relatórios semanais e avaliações mensais. Tudo parecia um ciclo previsível que continuaria para sempre. Espiritualmente, eu era tão devoto quanto qualquer um que você pudesse conhecer. Eu orava 5 vezes por dia sem falta, jejuava com sinceridade durante o Ramadã e dava zakat com um coração que eu acreditava estar cheio de generosidade. Eu até tinha realizado a peregrinação do Hajj 2 vezes, uma logo após o casamento e novamente 5 anos depois, quando nosso filho mais novo tinha idade suficiente para ficar com parentes. A realização espiritual que eu sentia durante essas peregrinações era indescritível. Enquanto eu circulava a Kaaba, cercado por um mar de outros crentes, eu sentia uma conexão inabalável com uma tradição que eu sempre acreditei que garantiria minha salvação. Mas eu não era apenas uma participante passiva da minha fé, eu também era uma membro ativa da nossa comunidade religiosa local. Todo fim de semana, eu era voluntária no Willowdale Islamic Center, ajudando a organizar programas para crianças. Eu as ensinava a recitar versos do Alcorão, como fazer abluções, como encarar a quibla e como orar com a intenção correta. Se alguém tivesse me perguntado na época, eu teria dito com confiança que eu tinha absoluta certeza do meu caminho para o céu. Minha devoção parecia inquebrável, e meu hijab era meu escudo, me protegendo do pecado e das tentações mundanas, um símbolo de modéstia e submissão que eu usava com total certeza. Ainda me lembro do dia que mudou tudo, como se estivesse gravado na minha memória. Era uma manhã de terça-feira no início de agosto, 4 de agosto para ser exato. O clima em Willowdale estava frio, o amanhecer estava apenas começando a raiar. Acordei às 5 horas da manhã para minha oração do Fajr, recitando os mesmos versos que eu sabia de cor há décadas. Depois, ajudei meu filho mais velho a terminar um projeto escolar sobre história mundial moderna. Meus filhos mais novos ainda estavam dormindo, alheios ao que o dia reservava. Preparei um chá, pensando que o dia seguinte se desenrolaria como qualquer outro, apenas mais um dia no fluxo constante e previsível da minha vida. Mal sabia eu, no entanto, que uma cadeia de eventos foi posta em movimento que derrubaria tudo o que eu pensava que sabia. No trabalho naquele dia, recebemos uma grande remessa de novos produtos. Uma das minhas tarefas era garantir que os números de inventário na fatura da remessa correspondessem aos itens reais que havíamos recebido. Passei a manhã verificando registros digitais e inspecionando fisicamente caixas de amostra em nossa área de armazenamento. Tudo parecia normal até que desci para o porão, um lugar que já havia visitado inúmeras vezes antes. Nosso prédio era antigo, e o porão estava abarrotado de estantes altas de metal, estocadas com várias caixas, algumas contendo documentação antiga, alguns protótipos de produtos antigos e outras prontas para distribuição. Sem que eu soubesse, um vazamento lento de gás começou em um cano corroído perto do sistema de ventilação do porão. O prédio, embora funcional, sofreu com repetidos cortes de orçamento em manutenção, o que significava que pequenos problemas muitas vezes não eram resolvidos até que se tornassem problemas sérios. Na noite anterior, o cano corroído começou a vazar monóxido de carbono, e o sistema de ventilação com defeito do porão permitiu que níveis perigosos de gás se acumulassem. Enquanto eu descia as escadas para o porão, meu foco estava inteiramente em verificar se o manifesto de embarque correspondia aos nossos registros. Nunca considerei a possibilidade de estar entrando em uma situação potencialmente mortal. Eram cerca de 8h50 quando entrei no espaço mal iluminado e apertado. As caixas estavam embaladas de forma irregular nas prateleiras, e as luzes fluorescentes piscantes dificultavam o foco. Assim que entrei, senti uma leve tontura, mas atribuí isso a não ter tomado café da manhã o suficiente. Meu plano era terminar minha tarefa rapidamente e então subir para uma refeição adequada. Mas conforme eu me movia pelas prateleiras, escaneando etiquetas de inventário, minha respiração ficou mais difícil. As luzes piscantes agora estavam dificultando a visão, e uma dor surda começou a latejar em minhas têmporas.
Apesar desses sinais inquietantes, continuei. Descobri uma discrepância entre a papelada de envio e as caixas reais, o que significava um erro administrativo ou um erro de envio, de qualquer forma, poderia ter implicações sérias para o orçamento do nosso departamento. Consumido pela necessidade de resolver o problema, agachei-me para inspecionar uma etiqueta na prateleira inferior. De repente, a sala girou violentamente. Minha prancheta escorregou das minhas mãos e caiu no chão. Minha visão ficou turva, e um peso pesado pressionou meu peito, fazendo com que parecesse que cada respiração era muito superficial. Desesperadamente, peguei meu telefone, mas meus braços pareciam impossivelmente pesados, como se estivessem submersos em melaço espesso. Meu batimento cardíaco ecoava em meus ouvidos, ficando mais rápido e alto a cada segundo que passava. As paredes do porão pareciam se inclinar para longe de mim. Meu último pensamento coerente foi uma simples oração: Ei Allah, me ajude, antes que tudo escurecesse. Era como se o mundo tivesse se dissolvido em um túnel sufocante de escuridão. O que se seguiu foi uma experiência de quase morte que a equipe médica mais tarde chamou de morte clínica. Mas essas palavras parecem muito distantes para descrever o que eu realmente passei naqueles momentos depois que meu coração parou, momentos que pareciam se estender além dos limites do próprio tempo. Tornei-me agudamente consciente de um reino totalmente diferente. De acordo com os registros médicos, meu coração parou por mais de 20 minutos e eu não estava respirando. Os paramédicos que chegaram, alertados por minha colega de trabalho Amara, me encontraram inconsciente no chão frio de concreto. Amara correu para baixo quando percebeu que eu não tinha retornado do que deveria ter sido uma rápida verificação de inventário. Se ela não tivesse me encontrado, eu provavelmente teria sido declarado morto muito antes. Quando os paramédicos chegaram, eles trabalharam incansavelmente para me reanimar, administrando oxigênio, realizando RCP, usando um desfibrilador e tomando outras medidas de emergência. Meus colegas de trabalho ficaram ansiosos na porta, rezando por qualquer sinal de vida. Após 23 minutos, eles detectaram um batimento cardíaco fraco. Fui levado às pressas para o hospital e colocado na UTI, onde os médicos não tinham certeza se eu sobreviveria ou se sofreria danos cerebrais permanentes. Mas nada disso importa comparado ao que aconteceu comigo em um nível espiritual. Enquanto meu corpo jazia imóvel, minha consciência foi lançada em um reino além da compreensão. Eu me vi de cima, olhando para a cena no porão. Amara estava freneticamente bombeando meu peito, seu rosto pálido de medo. Os paramédicos chegaram às pressas, suas vozes abafadas e distantes como se estivessem debaixo d'água. Mas eu não senti medo. Em vez disso, fui envolvido por uma sensação avassaladora de paz e admiração, como se tivesse entrado em uma dimensão onde todas as preocupações terrenas desapareciam no esquecimento. O porão, as prateleiras, os paramédicos, tudo isso desapareceu na insignificância. Senti uma atração irresistível, como se estivesse sendo puxado para cima, através do teto e além de camadas de realidade que antes eram invisíveis para mim. Tinham-me ensinado que os anjos questionariam os mortos, e eu esperava encontrá-los se minhas crenças fossem verdadeiras. Mas, em vez disso, me vi viajando por um túnel, não o túnel quente e convidativo frequentemente descrito em experiências de quase morte, mas um que vibrava com uma energia tão intensa que era quase insuportável. O brilho tremuloziu e então deu lugar à escuridão total, tão profunda que engoliu tudo em seu caminho. À medida que eu avançava, memórias da minha vida se desdobravam diante de mim, não como lembranças reconfortantes, mas como momentos que me enchiam de profunda convicção e vergonha. Eu me vi como uma criança, recitando versos do Alcorão, como um adolescente zombando da crença cristã na Trindade e como um adulto insistindo que o islamismo era a única fé verdadeira. Essas memórias não foram mostradas na luz calorosa que eu esperava, mas em vez disso é uma luz dura que iluminou as falsidades que eu havia abraçado e compartilhado. Era como se cada comentário zombeteiro, cada rejeição de outra fé, tivesse consequências cósmicas que eu nunca poderia ter imaginado. Então, o túnel se abriu para o que eu só posso descrever como um tribunal cósmico, um lugar indescritível de solenidade e autoridade. No centro, havia uma figura de um brilho tão ofuscante que eu tremia ao vê-lo. Mesmo sem que me dissessem, eu sabia que era Jesus Cristo, revelado em sua glória divina, não o Isa do Islã, mas o Criador, o Rei, o Alfa e o Ômega. E ao lado dele, em contraste, havia outra presença, sombria e opressiva, uma entidade que representava o que eu tinha erroneamente adorado como Alá. Ficou dolorosamente claro para mim que tudo em que eu tinha acreditado, tudo a que eu tinha dedicado minha vida, tinha sido uma mentira. Senti uma atração irresistível para desviar o olhar, para fugir da presença intensa que parecia me ancorar no lugar, mas era impossível escapar. A figura de Cristo, resplandecente em majestade, irradiava um amor que eu nunca havia conhecido antes. Era um amor que transcendia todo entendimento, gentil, mas feroz, terno, mas resoluto. Um fogo sagrado que consumia tudo em seu caminho, queimava todas as ilusões, revelando uma pureza de verdade que era tão perturbadora quanto inspiradora.
Naquele momento, uma profunda percepção rasgou minha alma como um trovão. Eu tinha passado minha vida adorando na direção errada, cada oração, cada ato de devoção, direcionado a um reflexo falso. Todos os rituais, cada sujud, cada reika, cada surá memorizada, tinham sido realizados em vão, nunca me conectando à divindade real que eu agora contemplava. O peso dessa verdade era insuportável. Como se um véu impenetrável tivesse sido levantado, eu podia ver claramente agora. As orações dos muçulmanos em todo o mundo, não importa quão sinceras, estavam sendo interceptadas por forças obscuras disfarçadas de divinas. Fui atingido por uma visão dolorosa da Kaaba, um lugar que eu havia circulado com reverência durante o Hajj. O que antes era um símbolo de adoração divina agora parecia um ponto focal de profunda confusão espiritual. Eu vi fluxos de energia emanando dos adoradores, conectando-os não ao Deus verdadeiro, mas a uma presença sombria que prosperava na devoção equivocada da humanidade. Uma onda de tristeza me inundou, quase demais para suportar. Tantas pessoas que eu amava, meus amigos, minha família e inúmeros outros, estavam derramando seus corações em uma fé que, sem saber, os estava afastando da própria salvação que buscavam. À medida que essas revelações se intensificavam, um panorama mais amplo da verdade cristã se desdobrou diante de mim. Vi os primeiros apóstolos pregando a divindade de Cristo, a fundação da Igreja e o estabelecimento de práticas sagradas que ligariam gerações ao Deus vivo. Batismos, que eu antes rejeitava como meros rituais, agora eram revelados a mim como poderosos canais de graça, capazes de transformar a própria alma do batizado. A Eucaristia, antes um conceito estranho e intrigante, agora aparecia sob uma luz nova e inimaginável. Não era apenas uma refeição simbólica, mas o próprio corpo e sangue de Cristo, um mistério incompreensível que fazia a ponte entre o céu e a terra. Com cada nova compreensão, ondas de admiração e, às vezes, até mesmo de terror me inundavam. Comecei a compreender que, embora muitas filosofias e religiões tivessem verdades parciais, apenas a fé cristã genuína continha a plenitude do que era necessário para a salvação. Comunidades protestantes, embora sinceras em seu amor por Jesus, careciam de elementos críticos como a sucessão apostólica e a plenitude dos sacramentos. Outras religiões, seja o judaísmo, filosofias orientais ou crenças seculares, podem oferecer orientação moral, mas nenhuma pode levar a humanidade a um relacionamento salvador com o Deus verdadeiro, sem o qual a vida eterna seria inatingível. As consequências espirituais de escolher falsos ensinamentos tornaram-se assustadoramente claras. O inferno não era mais um conceito vago e abstrato ou um lugar de desconforto passageiro. Era um lugar de separação eterna de Deus, um reino de tormento muito pior do que eu jamais havia imaginado. Na minha experiência de quase morte, vi almas presas em escuridão sem fim, totalmente cientes da verdade que haviam rejeitado, mas para sempre incapazes de cruzar o abismo entre elas e Deus. Isso não era mera metáfora. O fogo que testemunhei era real, excruciante e eterno, uma consequência direta de se afastar do amor infinito e da santidade de Deus. Apesar do terror, essa visão também era justa. Ela refletia o julgamento justo de um Deus que respeita o livre-arbítrio de suas criaturas. Ele não se impõe a ninguém, a escolha de aceitá-lo ou rejeitá-lo é nossa. Em um momento particularmente vívido, recebi uma visão do fim dos tempos, não como eu havia aprendido no islamismo, onde o Mahdi apareceria, mas como predito nas escrituras cristãs. Os eventos que se desenrolavam no mundo, a decadência moral, as guerras e a confusão sobre identidade, pareciam se alinhar assustadoramente com as profecias que eu nunca havia realmente entendido antes. Percebi que a compreensão islâmica do fim dos tempos não era apenas equivocada, mas deliberadamente distorcida por forças espirituais obscuras para impedir que milhões reconhecessem os verdadeiros sinais da vitória final de Cristo. Quanto mais essa experiência se desenrolava, mais eu entendia que abraçar Cristo como Deus não era opcional. Sem Ele, minhas ações, não importa quão justas, eram como pó. Eu tinha passado minha vida seguindo os 5 pilares do islamismo, tentando ganhar o céu, mas agora eu via que nenhum esforço humano poderia alcançar um Deus tão infinitamente santo. O único caminho para a salvação era por meio de Jesus Cristo, por meio de seu sacrifício, sua presença real e os sacramentos que ele estabeleceu. Qualquer outro caminho levaria, em última análise, à destruição. Outra visão surgiu, dessa vez, vi minha própria família, meu marido, Hassan, meus filhos e os muitos amigos e vizinhos que estavam ao meu lado em oração. Eles continuaram suas vidas como se nada tivesse mudado, sem saber que a fundação de sua fé foi construída sobre areia movediça. A dor de saber que um dia eles poderiam enfrentar a mesma verdade horrível, só que sem a chance de voltar atrás, pesava muito em meu coração. Eu queria gritar, avisá-los, despertá-los de seu sono espiritual, mas eu estava presa, uma mera observadora nessa experiência avassaladora. Então, a presença de Cristo me envolveu com uma sensação de paz e segurança. Apesar do engano em que caí, lembrei-me de que o amor de Deus ainda estava se estendendo a mim, me oferecendo a oportunidade de abraçar a verdade e compartilhá-la com os outros.
Vi que pessoas de todas as religiões, muçulmanos, judeus, budistas, ateus e cristãos nominais, poderiam ser salvas por meio do arrependimento e da aceitação de Cristo. A tragédia, no entanto, foi que religiões como o islamismo ativamente afastaram seus seguidores desse passo crucial. O momento do retorno foi repentino, como ser puxado para trás através de um túnel. Fui sacudido de volta à consciência com uma onda de confusão, um peso pesado no meu peito e as fortes luzes fluorescentes de um quarto de hospital cegando meus olhos. Máquinas apitaram ao meu redor, e vi o rosto ansioso de Hassan ao pé da cama. Os médicos ficaram surpresos com minha sobrevivência, considerando há quanto tempo meu coração havia parado. Eles temiam danos cerebrais graves, ou pior, mas aqui estava eu, acordado e totalmente coerente. Fisicamente fraco e desorientado, senti uma névoa de exaustão, mas minha mente estava clara. Eu tinha experimentado algo mais real do que qualquer coisa que eu já tinha conhecido. Naqueles momentos de silêncio, eu abri meu coração a Deus, agradecendo a Ele por sua misericórdia, por revelar a verdade para mim e por me dar outra chance na vida. Chorei lágrimas de gratidão e tristeza. Quando compartilhei minha experiência com Hassan, sua reação foi exatamente o que eu temia: descrença, frustração e uma insistência de que eu estava delirando por causa da minha condição médica. Ele insistiu que eu precisava de aconselhamento espiritual para retornar ao islamismo, mas eu estava firme em minha fé recém-descoberta. Nenhuma explicação poderia desfazer a clareza da verdade que eu havia encontrado. As reações dos meus filhos e da família extensa foram uma mistura de confusão, raiva e desgosto. Minha filha mais velha saiu furiosa da sala, enquanto minha filha do meio chorou, devastada pelas minhas palavras. Apenas minha filha mais nova pareceu ouvir com a mente aberta, embora eu pudesse sentir a tensão e a confusão em seus olhos. A notícia da minha conversão se espalhou pela nossa comunidade como um incêndio, e logo o imã do Willowdale Islamic Center veio-me visitar. Esperando-me consolar ou oferecer orientação, ele foi recebido com minha confissão, que eu tinha visto a verdade aterrorizante, que nossas orações eram mal direcionadas, que a Kaaba não era o verdadeiro centro da adoração divina e que Jesus Cristo era o Senhor de todos. Ele permaneceu educado, mas eu vi a tristeza em seus olhos. Talvez ele tenha pensado que era um teste de Alá, mas ele falou pouco e saiu com o coração pesado. Depois de semanas no hospital, recebi alta para continuar minha recuperação em casa. O mundo ao meu redor parecia inalterado, o riso dos meus filhos, o zumbido dos eletrodomésticos, o ritmo familiar da vida diária, mas eu não era o mesmo. Eu via tudo com novos olhos, percebendo o quão fugaz e frágil essa existência terrena realmente era. Tarefas simples como cozinhar ou assistir TV pareciam inconsequentes à luz do significado eterno das escolhas que fazemos para nossas almas. Determinada a encontrar uma igreja que se alinhasse com a plenitude da verdade que eu havia encontrado, comecei a pesquisar online. Orei: Jesus, mostre-me onde a sua verdade completa está preservada. Leve-me à comunidade que o adora em espírito e verdade. Minha busca eventualmente me levou a uma igreja que se apegava às antigas tradições cristãs, com ênfase na sucessão apostólica e na presença real de Cristo na Eucaristia. Embora nervosa, fui a um culto de domingo, ainda usando um lenço na cabeça por hábito. O calor da congregação era palpável e, conforme o culto se desenrolava, senti uma paz e admiração que me lembraram da presença que senti no tribunal cósmico. As leituras falaram diretamente ao meu coração e, quando vi o quão reverentemente eles tratavam a Eucaristia, fui tomada pela emoção mais uma vez. Depois, me encontrei com o padre, um homem gentil que me ouviu atentamente enquanto eu compartilhava minha experiência de quase morte. Ele não me descartou como delirante, mas, em vez disso, me guiou por um estudo mais profundo dos ensinamentos da Igreja. Foi avassalador. Parte de mim estava exultante por finalmente entender as verdades que eu havia zombado, mas parte de mim lamentava os anos que passei no erro. A conversão não foi sem custo. Hassan ficou arrasado com minha decisão, e nosso relacionamento começou a se fragmentar. Ele tentou argumentar comigo, mas eu estava resoluto. Nossos filhos e familiares se distanciaram de mim, e eu sentia dor do ostracismo social. Mas, em meio à dor, encontrei força no amor que Cristo me mostrou. Às vezes, amar significa falar verdades duras, mesmo quando custa tudo. E às vezes, viver essas verdades, mesmo diante de um grande sacrifício, é a expressão mais verdadeira do amor. Com o tempo, minha filha do meio começou a se abrir para mim novamente, fazendo perguntas mais profundas sobre Jesus, a cruz e a ideia extraordinária de Deus vindo até nós em forma humana. Fiz o meu melhor para fornecer respostas atenciosas e sinceras, muitas vezes recorrendo à Bíblia e aos ensinamentos dos primeiros concílios da Igreja que ajudaram a definir a natureza de Cristo. Minha filha mais nova ouvia atentamente, seus olhos arregalados de curiosidade e confusão, tentando entender tudo. Mas minha filha mais velha permaneceu distante, se retirando da conversa e até mesmo saindo da sala quando o assunto surgia. Em meio à tensão em casa, eu encontrava consolo todos os domingos em ir à missa.
Tornou-se a parte mais significativa da minha semana, especialmente o momento de receber a Eucaristia. Lágrimas frequentemente escorriam pelo meu rosto enquanto eu era lembrada da profunda glória de Cristo. A comunidade da igreja me acolheu de uma forma que eu não esperava. Eles entenderam a profundidade dos sacrifícios que eu estava fazendo, perdendo amigos, família extensa e talvez até meu casamento, por causa da minha decisão de seguir a Cristo. O apoio e as orações deles foram uma tábua de salvação para mim, lembrando-me de que eu fazia parte de uma família espiritual que transcendia linhagens. Conforme as semanas passavam, eu me aprofundava mais na compreensão da oração cristã, as orações comunitárias da liturgia e os momentos pessoais de devoção. Em contraste com as orações estruturadas e formuladas que eu conhecia no islamismo, eu agora encontrava a oração como uma conversa dinâmica e viva com um Deus que era infinitamente transcendente e intimamente presente na minha vida. Eu passava horas de joelhos, não recitando versos memorizados, mas falando diretamente com Jesus, buscando sua orientação e derramando os anseios do meu coração. Esses momentos de oração frequentemente terminavam com uma inexplicável sensação de paz. Eventualmente, minha jornada espiritual me levou ao catecismo formal e ao batismo. Desta vez, o batismo não era mais apenas um ritual, eu o via como uma transformação profunda e mística que remodelava meu relacionamento com Deus. Eu sentia uma graça sobrenatural quando a água tocava minha testa, um calor que parecia premiar minha alma e afirmar meu renascimento em Cristo. Ao longo desta jornada, não consegui esquecer as visões do inferno que me foram reveladas, um lugar de separação espiritual, sim, mas também um lugar de fogo inimaginável. Este conhecimento me encheu de urgência em minhas orações pelos outros. Pensei nos muçulmanos devotos do meu passado, minha família extensa e as pessoas que conheci na mesquita. Eles eram sinceros, como eu, mas eu sabia que a sinceridade por si só não era suficiente. A cada dia, eu orava fervorosamente por sua salvação, pedindo a Deus para resgatá-los da mesma armadilha que uma vez acreditávamos ser o caminho mais alto para a piedade. Também pensei naqueles de outros sistemas de crença, ateus, agnósticos e seguidores de outros caminhos espirituais que não reconheciam Jesus como Senhor. As imagens de almas presas naquele tormento ardente me assombravam, me empurrando para compartilhar meu testemunho sempre que pudesse, mesmo que isso significasse enfrentar o ridículo. Comecei a escrever minhas experiências, compartilhando-as com amigos cristãos e cautelosamente com algumas pessoas de mente aberta que estavam questionando o islamismo ou explorando outros sistemas de crença. Alguns ouviram com interesse, outros me dispensaram, convencidos de que eu havia perdido a sanidade ou estava simplesmente buscando atenção. Embora suas reações tenham doído, encontrei conforto na lembrança da presença divina que me dominou, o amor sem limites que me curou e transformou. Esse amor se tornou minha âncora, o suficiente para suportar a perda de amizades duradouras, o suficiente para permanecer firme diante da hostilidade daqueles que acreditavam que eu havia traído minha herança e o suficiente para perdoar aqueles que zombavam de mim. O amor, percebi, era mais forte do que as tempestades que se alastravam ao meu redor. Em meus momentos de silêncio, muitas vezes eu repassava a memória de flutuar acima do meu corpo sem vida no chão do porão. Eu ainda podia ver as compressões frenéticas no meu peito, os paramédicos gritando instruções uns aos outros, e minha colega de trabalho Amara, chorando enquanto falava com o operador do 911. O fato de eu ter voltado à vida ainda me enche de admiração. Mas então eu me lembro do propósito por trás disso. Fui enviado de volta para compartilhar a verdade de quem Cristo é, para alertar sobre a realidade aterrorizante do inferno, para expor o engano das religiões falsas e para proclamar a graça ilimitada oferecida a todos que estão dispostos a aceitá-la. À medida que minha história se espalhava, conheci outros convertidos do islamismo e de religiões diferentes que tiveram encontros semelhantes e profundos. Cada história era única, mas elas compartilhavam um tema comum: uma vez que alguém realmente encontra Cristo, tudo muda. Todas as ilusões caem por terra, e uma decisão difícil deve ser tomada: aceitar a verdade ou se apegar à mentira e enfrentar as consequências eternas. Foi uma percepção séria, mas também me encheu de esperança. Todos os dias, novas almas estão despertando para a verdade sobre Jesus, saindo das trevas para a luz. Não vou fingir que a vida se tornou fácil ou que todos os meus problemas foram magicamente resolvidos. Meu marido e eu ainda dividimos uma casa, mas vivemos em mundos emocionais e espirituais diferentes. Ele tenta manter as aparências pelo bem dos nossos filhos, mas um muro invisível cresceu entre nós. Não sei se nosso casamento sobreviverá a longo prazo, mas sei disso: mesmo que ele se dissolva, permanecerei firme na minha fé, confiando que o amor de Cristo me sustentará. Meus 2 filhos mais velhos continuam distantes, embora tenham se suavizado um pouco com o tempo, talvez percebendo que minha transformação não é apenas uma fase passageira. Minha caçula continua a fazer perguntas, e vejo nela uma curiosidade genuína florescendo, uma fome espiritual que deixa meu coração esperançoso. Olhando para trás na minha vida, às vezes lamento os anos que passei em devoção ao que agora reconheço como uma falsificação demoníaca. Lamento pelos amigos que permanecem firmes em suas crenças islâmicas, convencidos de que os traí.
Mas também descanso no conhecimento de que Deus pode alcançar qualquer um, em qualquer lugar, assim como Ele me alcançou no meu momento mais sombrio, quando eu estava à beira da morte. A principal diferença está em se uma pessoa está disposta a aceitar a verdade quando ela é apresentada. Sim, ocasionalmente sinto medo quando penso em quantos permanecem em cegueira espiritual. Mas então me lembro, o medo não pode resistir ao poder do amor de Deus. E então, eu oro com urgência, mas também com esperança. Cada novo dia traz outra oportunidade para as pessoas descobrirem a verdade, se apenas estiverem dispostas a abrir seus corações. Enquanto isso, continuo a receber a Eucaristia, unindo minhas orações à liturgia da Igreja, confiando que esses atos sagrados são condutores para a graça de Deus no mundo. Esta é a verdade que descobri. A salvação não é sobre marcar caixas religiosas ou seguir cegamente um profeta que nega a divindade de Cristo. É sobre encontrar o Deus vivo que assumiu a carne, que morreu por nossos pecados, que ressuscitou e que estabeleceu sua Igreja para que pudéssemos compartilhar de sua presença vivificante. Por meio da minha própria experiência de quase morte, aprendi da maneira mais difícil que qualquer coisa menos do que isso é um caminho que leva ao vazio espiritual, finalmente, aos portões do inferno, um fogo eterno que nunca será apagado. Eu entendo o quão chocante isso pode soar para alguém ainda enraizado na fé islâmica, ou qualquer sistema de crença que negue a natureza divina de Jesus. Meu apelo a você é este: buscar a verdade honestamente. Peça a Deus, com o coração aberto, para lhe mostrar quem Ele realmente é. Se você fizer isso sinceramente, Ele responderá. Pode vir por meio de um empurrãozinho silencioso, um sonho, uma conversa ou até mesmo uma intervenção dramática, assim como aconteceu comigo. Mas fique tranquilo, se você bater, a porta será aberta. O desejo de Deus é que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Hoje, compartilho meu testemunho porque fui ordenado a fazê-lo naquele reino espiritual. Foi-me dito para voltar, para dar testemunho e para oferecer tanto um aviso quanto uma esperança. O aviso é este: muitos estão caminhando por uma estrada larga que leva à destruição, muitas vezes convencidos de que estão certos quando não estão. A esperança é que Cristo acolha todos os que se arrependem, criem nele, recebem o batismo e vivem dentro da plenitude da verdadeira fé. Se minha história ressoa com você, se ela desperta algo em seu coração, eu o encorajo a se abrir para a possibilidade de que é mais na realidade do que o que lhe foi ensinado. Falo por experiência própria. As ilusões às quais nos apegamos podem parecer tão reais, tão absolutas, até cruzarmos esse limiar e vermos com olhos espirituais. Uma vez que você o faz, não há como voltar atrás. Sim, pode custar-lhe amizades, posição social ou harmonia familiar, mas a troca vale a pena. A eternidade está em jogo, e nenhum conforto terreno se compara à alegria de realmente conhecer a Deus, receber sua graça e evitar a separação eterna que vem com a rejeição a Ele. Ao refletir sobre minha vida agora, vivendo em uma casa cheia de tensão, retornando a um trabalho com novos olhos e enfrentando um futuro incerto pelos padrões do mundo, estou cheio de uma paz profunda e duradoura. É uma paz que não pode ser explicada pelas circunstâncias deste mundo. Ela vem do conhecimento seguro de que, não importa o que aconteça, estou segura no abraço amoroso do Deus que se revelou a mim. Mesmo na tristeza, meu coração canta com louvor por aquele que me salvou da beira da escuridão eterna. Em momentos de silêncio, ajoelho-me em meu quarto, sussurrando palavras de gratidão em inglês e árabe, não por obrigação, mas de um lugar de profundo amor. As palavras vêm naturalmente: meu Senhor e meu Deus, obrigado por me libertar. Minha jornada continua, e eu mantenho a esperança de que um dia, o coração de Hassan se amolecerá, e ele também entenderá quem Jesus realmente é. Talvez, à medida que meus filhos crescerem, eles se lembrarão da transformação que testemunharam em mim e escolherão explorar a fé cristã por si mesmos. Eu oro por isso diariamente, não com a repetição mecânica de um ritual, mas com a súplica apaixonada de um crente, confiante na misericórdia e no poder de Deus. Eu também oro por aqueles que permanecem conscientes, ou que ouviram, mas se recusaram a acreditar. O mesmo amor que me salvou quando eu estava literalmente morto pode salvá-los também. Esse amor é implacável, indo até os maiores comprimentos, até mesmo permitindo que o Criador do Universo sofra em uma cruz para restaurar sua criação para si mesmo. A história de Jesus não é apenas uma narrativa religiosa, é a verdade cósmica que sustenta toda a existência. Essa verdade é pessoalmente acessível a qualquer um disposto a abrir mão do seu orgulho e noções pré-concebidas. Antes da minha experiência de quase morte, eu achava que tinha todas as respostas. Eu estava convencido da minha própria retidão, certo de que meu caminho era o final. Mas, estando no limiar da eternidade, vi o quão frágeis minhas crenças realmente eram. Espero que, ao compartilhar essas palavras, o terror do inferno e o esplendor de um Deus amoroso, outros venham a entender a verdade sem ter que passar pelo mesmo roçar com a morte que eu passei. Se ler minha história impede que uma alma sequer caminhe confiantemente por um caminho que leva à separação eterna, então cada momento de alienação e desgosto que enfrentei desde que retornei vale mais do que a pena.
Mesmo enquanto escrevo estas palavras finais, lembro-me vividamente de deixar meu corpo naquele porão, os paramédicos, a escuridão rodopiante, as vozes frenéticas. É uma memória gravada em minha alma, sempre me lembrando da fragilidade da vida e da realidade do que está além. Se você sentiu uma agitação em seu coração ao ler isto, por favor, não ignore. Buscar a verdade. Peça, ore, abra seu coração. A promessa é verdadeira, se você procurar, encontrará. Bata, e a porta será aberta. Se esse testemunho tocou você, curta e inscreva-se em nosso canal. Toque no sino de notificação para ficar atualizado sobre mais histórias transformadoras. Seu apoio nos ajuda a alcançar outras pessoas que precisam ouvir essas mensagens poderosas.